Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Nós vamos começar mais uma série da Escola de Crescimento. Serão 4 segundas-feiras que vão edificar a sua vida, onde nós vamos falar dos 4 atributos divinos de Deus. Então, participe conosco, compartilhe, deixe o seu like, avise aí para os seus amigos, toda segunda-feira no nosso canal aqui da IEQ Cidade Nova. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Nós vamos começar mais uma série da Escola de Crescimento. E nesta série eu vou ministrar a vocês 4 aulas, onde nós vamos falar sobre os atributos divinos de Deus. Por que os atributos divinos? Porque o que nós vamos falar aqui é coisa que é atribuída somente a Deus. Somente Deus tem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro atributo, que é a onipotência. Onipotência é o que tudo pode, é aquele que é todo-poderoso, que dispõe de autoridade ou poder absoluto, cujo o poder é ilimitado e irrestrito. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o segundo atributo de Deus. Nós vamos falar sobre a onipresença. O que é a onipresença? É que está presente em todos os lugares, em todas as partes e ao mesmo tempo. Na terceira semana, nós vamos falar sobre o terceiro atributo de Deus, que é a onisciência, que tem o saber absoluto. Onisciência é aquilo que sabe de tudo, que tem pleno conhecimento, um conhecimento infinito de todas as coisas. E o quarto atributo que nós vamos falar é a onividência, ou seja, é o Deus que tudo vê. Esses 4 atributos somente Deus tem. Nós poderíamos falar vários outros atributos da parte de Deus, várias outras coisas que Deus tem. Mas esses 4 atributos que nós vamos falar, somente Ele tem. E nós vamos falar sobre isso para quê? Para que nós possamos aprender o que esses atributos podem fazer a nosso favor. Antes de começar, eu preciso dizer algo que talvez para você é muito simples, mas talvez para outro que está assistindo essa aula não é tão simples. O que é atributo? Atributo é aquilo que é próprio ou peculiar a alguém ou alguma pessoa, ou alguma coisa. Atributo é aquilo que nós atribuímos a alguém, é uma característica. Então, quando nós falamos de onipresença, onipotência, onividência e onisciência, logo nós entendemos que nós estamos falando do próprio Deus. Somente Ele tem esses atributos, essas características. Ou seja, pastor, então não existe outra pessoa que tenha esses mesmos atributos? Não. Somente Deus é quem tem. Somente Deus é quem sabe. Somente Deus é quem tem todo esse poder, essa ciência, essa vidência de ver, ok? Então, sobre isso que nós vamos tratar. E é claro que eu quero tratar com você esses assuntos dentro da Bíblia. Talvez você me pergunte, pastor, mas a Bíblia nos mostra esses atributos? Sim, a todo momento, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o agir de Deus na vida do homem. Ou Deus vai agir com a onipotência, ou Ele vai agir com a onisciência, ou Ele vai agir com a onipresença, ou Ele vai agir com a onividência. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o agir de Deus na vida do homem. Uma coisa muito interessante. Embora Deus é todo-poderoso, esse poder que Deus tem, essa onipotência dele, que é o que nós vamos tratar hoje, é algo que Ele faz questão de tratar ao meu favor, de agir ao meu favor, ao seu favor. Talvez você me faça uma segunda pergunta. Pastor, por que nós precisamos
aprender, saber sobre isso? Ora, nós precisamos saber sobre os atributos de Deus para que você tenha conhecimento, para que você possa conhecer mais profundamente sobre quem é Deus segundo a Bíblia, sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala do próprio Deus. E você vai saber também de quais maneiras esses atributos de Deus podem agir ao nosso favor. A grande realidade é que nós conhecemos a Deus superficialmente. Não é verdade? Quando nós perguntamos, quem é Deus? Deus é tudo. Tá, é tudo, mas tudo o quê? O que o tudo dele é? O que o tudo dele faz? Então nós precisamos saber, conhecer, nós precisamos aprender. Inclusive, falando sobre saber, João, capítulo 8, verso de número 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que muitas vezes eu não sinto o agir de Deus na minha vida? Por que muitas vezes eu não sinto que Deus está fazendo algo por mim? Porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus na sua plenitude, na sua graça infinita. Porque uma coisa que eu preciso dizer aqui para vocês é que não existe pastor nenhum, não existe teólogo nenhum que em uma aula consiga expressar a você toda a grandeza de Deus. Mas nós podemos, sim, mostrar para você tudo aquilo que Deus faz e o que Ele é. E uma maneira que nós vamos mostrar isso para você é dentro da Bíblia. É você conhecendo a palavra. Por isso o texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Deus. Quando você conhece a Deus de verdade, Ele te liberta de todo mal, Ele te liberta de toda aflição, de toda angústia, de todo sofrimento. Talvez você ainda não foi liberto de algumas coisas na sua vida porque você ainda não conhece a Deus. Então, quando nós conhecemos quem é Deus verdadeiramente, nós entendemos o que Ele pode fazer. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Olha o que o texto está dizendo. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não conhecemos a palavra, não conhecemos a verdade, automaticamente nós estamos sendo destruídos. Se nós lembrarmos, o próprio diabo tentou destruir Jesus. E ele não conseguiu. Por quê? Porque todas as vezes que o diabo tentava Jesus, Jesus dizia: está escrito. Está escrito. Ou seja, Jesus tinha o conhecimento. Ele conhecia a palavra. Acima de tudo, ele conhecia o dono da palavra. Ele conhecia o próprio Pai, o próprio Deus. Por isso, o diabo não conseguiu vencer Jesus. Ele tentou, mas não venceu. Então, o que eu quero ensinar para vocês nessas aulas é o quê? É um conhecimento maior do que é Deus. Um conhecimento mais profundo do que é Deus e o que Deus pode fazer em nossas vidas. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre o primeiro atributo de Deus manifesto na Bíblia. A partir de agora, nós vamos entrar no primeiro atributo que Deus manifestou na Bíblia. Qual é esse atributo? A onipotência. Vou ler mais uma vez para você lembrar. Vou ler, eu sei o significado, mas vou ler para que você se apegue aos detalhes. Onipotência quer dizer aquele que pode tudo, que é todo-poderoso, que dispõe de autoridade ou poder absoluto, cujo poder é ilimitado e irrestrito. Em diversas vezes na Bíblia, nós vamos ver esse atributo de Deus em ação, a onipotência. Por diversas vezes na Bíblia, nós vamos ver o poder de Deus
agindo. Ou o poder de Deus agindo em favor do homem, ou agindo para que o próprio Deus se manifestasse, e até para mostrar para o diabo, para as trevas e para qualquer pessoa que duvidasse que ele é Deus. Enfim, por diversos exemplos e maneiras na Bíblia, nós vamos ver o poder de Deus se manifestar. E entenda, não é qualquer poder, é o poder que só Deus tem. E esse poder começa exatamente em Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Vamos ler? Está escrito assim: No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Logo no princípio da criação de todas as coisas, Deus nos mostra a sua onipotência. Deus nos mostra o quão Ele é poderoso. Porque nós precisamos entender uma coisa: poder absoluto, só Deus é quem tem. O que é o poder absoluto? É fazer existir através do poder aquilo que não existia e que não tem matéria-prima para existir. Vou te explicar para você entender melhor. Por exemplo, eu posso ter o poder de fazer uma camisa, mas eu faço essa camisa se eu tiver o algodão, que tem a linha, que tem a costura, e aí eu produzo a camisa. Deus, com o seu poder absoluto de fazer existir, ele simplesmente poderia dizer: e haja a camisa, e a camisa aparece pronta. Isso é poder absoluto. Só Deus tem. Outra pessoa não tem. E logo, no princípio de todas as coisas, a Bíblia vai dizer, aliás, a Bíblia vai mostrar o poder absoluto de Deus. Olha o verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Poder absoluto tem 3 características. A primeira característica do poder absoluto é: Deus criou sem matéria-prima. Ou seja, Ele fez algo existir aonde não existia, simplesmente com o poder dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não dá detalhes, porque uma coisa interessante, o poder de Deus muitas vezes é inexplicável. A gente apenas acredita pela fé. Nós cremos no poder de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto. Eu quero que você imagine agora aí, assistindo essa aula, imagina todo o sistema planetário sem os planetas. Imagina esta cena. Simplesmente tudo escuro, aquele vazio enorme. Deus olha para aquele vazio e o que Ele faz? Vou criar algo. Ele criou a terra. Talvez você me pergunte: pastor, como Deus cria tudo isso? É o que nós vamos entender na segunda característica de quem tem todo o poder. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou a terra, mas quando Ele cria a terra com o seu poder, Ele percebe que a terra estava sem forma. Então o que Deus faz? Ele cria uma forma. Ou seja, eu aprendo que Deus, além de todo-poderoso, criador, Deus era detalhista. Esta é a segunda opção de quem é, aliás, essa é a segunda característica daquele que tem todo o poder. Não adianta simplesmente ter poder. Você precisa saber o que fazer com ele. Deus, ele é detalhista. A Bíblia não nos dá uma orientação exata
de que a terra é redondinha, bonitinha, como nós vemos hoje. A Bíblia fala, Deus criou. Depois, Deus formou. Ele viu que estava vazia. E ele começa a formar. Ele começa a colocar do jeito que ele quis. Por quê? Porque ele tinha poder para isso. Agora, algo que nós precisamos entender, que eu até disse, mas quero explicar melhor. Me lembro de que eu assisti um filme há um tempo atrás, esse filme chama Hancock, e ali tinha um super-herói que para ele salvar uma pessoa, ele matava 10. Ele era todo desajeitado, desorganizado. Para ele salvar uma cidade, ele quebrava toda a cidade para salvar uma pessoa, 2. Ou seja, tinha poder, mas não sabia o que fazer. Deus não é assim. Ele tem poder e sabe como fazer, e ele é detalhista. E os detalhes, Deus também nos mostra através da sua onipotência. É a terceira característica do poder de Deus. O que é? Deus ordenou. Quando ele quis detalhar aquilo que ele tinha acabado de criar e de formar, agora ele quer dar detalhes. Ele quer fazer ficar ainda mais bonito. O que ele faz? Ele ordena. Haja luz. Haja do termo existir. Haja do termo haver, porque não tinha. Então, através do poder de Deus, ele faz existir. Haja luz. Haja as águas. Haja os animais. Tudo que não existia, através do poder de Deus, ele simplesmente dizia, haja. É a terceira característica. Através da palavra de quem tem todo o poder, algo acontece. O milagre acontece. Deus, o que ele fazia? Ele pegava tudo aquilo que não existia, porque não existia nada, e ele fez existir somente com a palavra. Ele tem na mente, não existia, mas ele tinha na mente. E através da palavra, tudo aquilo que não existia, ele faz existir. Haja luz, haja os animais, haja isso, haja aquilo. Quem tem poder para fazer isso? Somente Deus. Na Bíblia, você não vai ver outra pessoa que tinha sobre ele o poder da criação. Se alguma pessoa criou alguma coisa na Bíblia do nada, foi através do poder de Deus. Se alguma pessoa fez o impossível na Bíblia, e aí nós vamos ter vários exemplos, que fez o impossível na Bíblia, foi através do próprio Deus. Isso é onipotência. A potência, aliás, o poder que só o próprio Deus tem. Só para te relembrar, já disse isso, mas vou falar novamente, somente Deus tem o poder da criação absoluta. Ou seja, tirar do nada e fazer algo. Criar algo onde não existe nada. Pastor, a Bíblia nos mostra o poder de Deus a nosso favor? Claro que sim, por diversas vezes. Por isso, nós hoje estamos falando sobre a onipotência, que é o primeiro atributo divino de Deus. E eu quero mostrar para você, dentro da Bíblia, o que o poder de Deus, o que a ação de Deus, ela faz em nosso favor. Eu quero te falar uma coisa. Existem 2 segredos para você entender o poder de Deus a seu favor. Primeira coisa, Deus, ele é todo poderoso e ele tem prazer de agir em seu favor. Mas ele vai agir em seu favor no tempo dele, na hora dele, no momento em que ele achar que é melhor para você. Muitas vezes nós queremos ver a ação de Deus em nossas vidas e nós não vimos e não sentimos e não percebemos essa ação, e nós por muitas vezes até questionamos a Deus. Eu sei que talvez você já fez isso, eu já fiz isso. Quantas vezes nós já perguntamos, Deus, o Senhor não está ouvindo a nossa oração? Deus, o Senhor não está ouvindo o meu clamor? Deus, o Senhor não quer agir? Não é que Deus não quer agir. E também não quer dizer que Deus não é poderoso. O que eu quero te dizer
é que Ele sabe a hora certa de agir em seu favor com o poder dEle. Deus não vai gastar o poder dEle no tempo errado para você. Ele sabe o momento dele entrar. Então você precisa aprender sobre isso, ok? Isso precisa ficar claro. Não é todo dia que o poder de Deus vai se manifestar. Ou seja, o que eu quero dizer, não é todo dia que vai ter milagre na sua vida. Não é todo dia que grandes coisas vão acontecer. Mas todo dia a gente vê nas pequenas coisas a ação do poder de Deus em nós. Então, esse é o primeiro segredo do poder de Deus. Segundo segredo do poder de Deus que você não pode esquecer. Nem tudo aquilo que você vai pedir a Deus, Ele vai te dar. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Então, existem coisas que nós dependemos do poder de Deus, mas não quer dizer que Ele vai te dar. Ok? Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Agora, que a todo momento nós entendemos que o poder de Deus age em nós, isso, com certeza, Deus faz. O simples fato de você estar agora me assistindo, o poder de Deus está agindo na sua vida e Ele está te dando o fôlego de vida. Que quem tem poder para te dar isso é apenas Deus. Ok? Espero que isso fique bem claro para você. Então vamos lá. Pastor, aonde a Bíblia me mostra o poder de Deus ao meu favor? Eu vou mostrar a você algumas características do poder de Deus. O poder de Deus para criar, fazer existir algo para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, aquilo que não existe, aquilo que ainda nem foi criado, mas Deus já sabe que vai criar, para quê? Para meu favor, para o seu favor, para mim e para você. É o que a Bíblia está dizendo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou. Só o onipotente que tem poder para fazer isso. Eu posso te mostrar outra coisa que a onipotência de Deus pode fazer por mim e por você, que está em Romanos capítulo 8, 31. Está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui nós vemos o poder de Deus para nos proteger. Paulo está dizendo: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo é: se o Todo-Poderoso é por mim, quem será contra mim? O que Paulo está dizendo aqui é: se o onipresente, aquele que está presente na minha vida, é por mim, como que o diabo vai ser contra mim? Aqui o que Paulo está dizendo é: se o onividente está me vendo e vê todas as coisas, quando o diabo me olhar, Deus já me viu. O que Paulo está dizendo é: se o onisciente, que conhece até os meus pensamentos, está comigo, quando o diabo pensar em me destruir, o Senhor já está me protegendo. Ou seja, aqui nós vemos o poder de Deus agindo em nosso favor para nos proteger. Se Deus é por mim, se o mais poderoso de todos é por mim, quem será contra mim? Outra ação de Deus, com o poder dele para as nossas vidas, nós podemos ver quando Deus ele vai nos dar livramentos. Jó, capítulo 5, verso 19 e 20 diz assim: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Esse texto vai nos mostrar claramente o poder de Deus nos dando livramentos. Aqui nós temos pelo menos 3 maneiras, 3 tipos de livramento. O texto está dizendo que o mal não nos tocará.
Por isso que quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele termina a oração dizendo: mas livrai-nos de todo mal. A Bíblia está me mostrando que Deus, através do seu poder, ele nos livra do mal. Ele nos protege, né? O mal vai embora. Mas a Bíblia está dizendo que ele também nos livra das guerras, da violência. Por isso que o texto bíblico também diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas à minha direita, mas eu não serei atingido. Ou seja, a violência não vai chegar à minha casa. Por quê? Porque Deus está dando livramento através do seu poder, da sua onipotência. Outra coisa que nós podemos ver é o poder de Deus agindo em favor da nossa alegria, tirando toda a aflição. Salmo, capítulo 31, verso 7 e verso 8, está escrito: exaltarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Davi está nos ensinando que o nosso Deus, ele tem o poder de tirar toda a aflição, toda a angústia, e quando Deus tira a aflição, tira a angústia, ele traz automaticamente a alegria ao nosso coração. Olha como o texto começa: exaltarei com grande alegria. Irmãos, o poder de Deus é algo tão maravilhoso que em muitas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de lutas, de problemas, de dor, de angústia. Deus, o que ele faz? Ele vem, tira todo esse problema, tira toda essa angústia e automaticamente coloca em nós uma alegria. Uma alegria que muitas vezes é inexplicável. Por isso que a Bíblia também vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Interessante, não é a minha alegria que é a minha força, é a alegria do Senhor, é a força que vem em mim, é a força que vem sobre mim, porque essa alegria é que vai realmente me fazer erguer, me colocar de pé e não deixar com que o diabo me destrua, com que a angústia acabe comigo. Então Deus, através do seu poder, até a alegria, ele coloca em nossos corações. Ficou claro, irmão, sobre a onipotência de Deus? Ao entendermos a onipotência de Deus, nós chegamos à conclusão de que ele pode todas as coisas, de que todo o poder é dele e vem através dele. A onipotência me mostra que não há outro igual a ele. Deus, ele é ilimitado. Deus, ele é infinito. Ele tem poder para criar e para destruir. Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Por isso que quando Deus disse a Moisés: Moisés, vá até Faraó e diga a Faraó para libertar o meu povo, e Moisés estava com medo, Deus olhou para ele e disse: diga a Faraó, o eu sou te enviou. O que é o eu sou? O eu sou nada mais é do que o resumo de todos os poderes que Deus tem em duas palavras. Eu sou. Pronto. Acabou. Ele é todo poderoso. Ele é o Deus forte. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que está conosco desde o início ao fim. Ele é o Deus de Gênesis a Apocalipse. Ele é o Deus intocável, ninguém toca nele. Ele é o Deus que ninguém pode ir contra ele. Ele é o Deus que vence todas as batalhas e que dá poder ao homem, quando ele quer, para vencer todas as batalhas. Ele é o eu sou, o onipotente, aquele que tem todo o poder. Coloque isso no seu coração. Deixe o poder de Deus, a onipotência de Deus agir em sua vida. É claro
que eu poderia aqui, pelo menos em mais umas 3 aulas, falar sobre o poder de Deus. Mas eu quero ficar neste tema, a onipotência, o poder absoluto que só Deus tem. Amém, meus queridos? Na semana que vem, nós vamos falar sobre a onipresença de Deus. E você vai até entender por que a primeira ordem que Deus deu quando Ele criou a terra, Ele diz, haja luz. Você vai entender por que Deus fez isso. Tem a ver com a onipresença, o segundo atributo divino dado a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família e que o poder de Deus faça parte da sua vida todos os dias. Paz seja convosco.